35 milhões de brasileiros pararam em 1989. O motivo? Uma greve geral causada pela revolta com as condições do país naquela época. 35 milhões de pessoas cruzaram os braços, fábricas fecharam, escolas fecharam, ônibus pararam. Durante 2 dias, nos dias 14 e 15 de março de 89, o Brasil parou. Essa foi a maior greve geral da história do Brasil até os dias de hoje, superando até mesmo a greve geral de 1917, que mobilizou 50 mil operários na cidade de São Paulo. A luta por direitos trabalhistas e, portanto, a necessidade da gente estar presente nas ruas nesse momento persistem até os dias de hoje. Então, aprender sobre a história da luta dos trabalhadores no Brasil é de extrema importância nessa conjuntura atual. Por isso, hoje nós vamos para as ruas de 1989 entender a maior greve geral da história do país. A greve geral que aconteceu nos dias 14 e 15 de março de 1989 levou mais de 35 milhões de pessoas para as ruas. Isso significava na época mais de 70% da população economicamente ativa. Isso seria o equivalente a, nos dias de hoje, todos os trabalhadores pararem por 2 dias. E hoje a gente vai aprender e entender como essa greve foi organizada, como ela foi noticiada na imprensa e quais foram suas consequências, quais foram as conquistas obtidas através dela. Em janeiro daquele ano, o presidente era Sarney. Ele lançou um plano econômico para supostamente tentar tirar o país da situação de inflação que estava. Plano esse que ficou conhecido como Plano Verão, mas que na verdade não funcionou muito bem para os trabalhadores e ficou conhecido, portanto, entre os trabalhadores metalúrgicos do ABC paulista como Plano Ladrão. Esse plano foi, na verdade, a terceira tentativa do governo de José Sarney de tentar controlar a hiperinflação que atingia o país naquele ano. A receita já era muito bem conhecida e ela incluía coisas como o congelamento de preços e o congelamento de salários. Mas o efeito para os trabalhadores foi devastador. Isso porque em apenas 2 meses os trabalhadores viram seu salário diminuindo quase pela metade. Com isso, sempre que os trabalhadores resolviam parar e se fazia a pergunta do porquê eles haviam parado, suas respostas eram porque não dá para viver, ou seja, o salário já não dava para mais nada. Diante disso, duas centrais sindicais muito importantes na época e que, na verdade, tinham bastante divergências políticas, decidiram se unir pelo bem comum e convocar uma greve geral, a CUT e a CGT. A preparação para a greve envolveu panfletagem, assembleias e a mobilização de sindicatos e movimentos populares pelo país. E foi então que na manhã de 14 de março, o Brasil amanheceu diferente. As fábricas não abriram, os ônibus não circularam e as escolas ficaram vazias. Os bancos e o comércio também fecharam as portas. A paralisação foi massiva em cidades como Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Porto Alegre e Vitória. E em São Paulo, o coração industrial do país, a paralisação também foi quase total. Os trabalhadores não foram passivos, eles organizavam até mesmo formas de convencer alguns setores que ainda não estavam tão bem convencidos de que se deviam ou não aderir à greve. O povo estava nas ruas decidindo seu próprio destino. Nas cidades de Porto Alegre, Vitória e São Paulo, os prefeitos tiveram um papel importante na paralisação, apoiando abertamente a greve, como por exemplo Luísa Erundina em São Paulo, que determinou que os ônibus não deveriam sair das garagens. Uma medida ousada que foi duramente criticada por Sarney e pela mídia, mas que na verdade facilitou a participação nas manifestações e ampliou a adesão popular. O governo Sarney, inclusive, classificou a greve como ilegal e subversiva e mobilizou mais de 80 mil policiais em todo o país para tentar conter a revolta. Enquanto isso, as redações dos grandes jornais sofriam com um grande dilema: como noticiar a maior greve da história sem dar voz ao povo? No dia 15 de março, o Jornal do Brasil publicou uma foto que se tornaria histórica, uma foto aérea da cidade de São Paulo com o título de "O Brasil parou".
A imagem da maior cidade do país paralisada percorreu o mundo inteiro. O JB, um jornal de centro, reconheceu a magnitude do evento, mas aqui no Brasil o Jornal Nacional tentou disfarçar, minimizando a adesão do povo à greve e focando nos transtornos que foram causados como consequência, também dando voz a agentes do governo e empresários, que logicamente condenavam a greve, chamando até mesmo de baderna. Enquanto isso, jornais como o da CUT exaltavam a adesão massiva da greve e denunciavam a violência, a repressão policial, convocando assim os trabalhadores a continuarem mobilizados. Veículos de imprensa como o The New York Times, Washington Post e o Le Monde também destacaram o tamanho da paralisação e a fragilidade do governo Sarney. O que estava em jogo era logicamente uma disputa de narrativas, enquanto a mídia mais alinhada à burguesia tratava a greve como uma baderna, como irresponsabilidade, a imprensa popular retratou a greve como um levante legítimo contra a situação da classe trabalhadora brasileira. O que a greve fez e muito foi expor as fragilidades do governo da época, sendo forçado a negociar com as centrais sindicais, embora de início não dando o braço a torcer, anunciando propostas de reformas no setor público que incluíam demissões, mas forçado a voltar atrás. E o que aconteceu então foi que Sarney e a burguesia se viram obrigados a negociar com as centrais sindicais. A greve foi um divisor de águas para a eleição do ano de 1989. Isso porque o PT, que havia apoiado e ajudado a mobilizar na greve, saiu fortalecido. A candidatura do presidente Lula também ganhou impulso como consequência disso, ajudando a consolidar a imagem do PT como uma força de oposição dentro do cenário do país na época. Após a greve, centenas de lideranças sindicais foram perseguidas, sendo demitidas, processadas. Salve, camaradas. Nesse ponto aqui do vídeo, eu resolvi trazer uma pequena reflexão para a gente parar e pensar um pouco, né? Como falam pra gente, muitas vezes a gente talvez ouça por aí que greves não são tão importantes assim, ou diminuindo o tamanho das greves, por exemplo, falando que greve é coisa de vagabundo que vai pra rua, coisa de quem não tem o que fazer, coisa de quem não quer trabalhar. Na verdade, greve é coisa de trabalhador. Isso é fato. Trabalhador que sabe lutar pelos seus direitos e que sabe muito bem que a única linguagem que a burguesia entende é essa. E bom, a história tá aí para mostrar pra gente, assim como no vídeo da Greve Geral de 1917, que se você ainda não viu, eu recomendo que você vá lá e veja. Também sobre a história do vídeo de hoje, a Greve Geral de 1989. Esses exemplos históricos nos demonstram que só existem conquistas para nossa classe trabalhadora quando tem luta. Sem luta, a gente não consegue ter nossos direitos garantidos. E mesmo depois de garantir nossos direitos, a gente ainda precisa permanecer lutando para que esses direitos continuem, porque a burguesia e os políticos aliados a essa burguesia sempre vão estar fazendo de tudo para retirar nossos pouquíssimos direitos conquistados. Então é nesse ponto que eu convido você que ficou aqui até o final, que entendeu a importância da gente lutar pelos nossos direitos, através de greves, manifestações e protestos, que você reflita melhor sobre como a gente deve estar nas ruas, o que que a gente deve fazer para estar presente nas ruas, e não no final de semana, não no sábado, não no domingo, mas sim parar as cidades de verdade, na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, seja o dia que for, mas nos dias que esse impacto ele realmente acontece, porque essa acaba sendo a única maneira da gente ser ouvido e dos nossos direitos serem mantidos. Então é isso, eu vou deixar vocês aí com o finalzinho do vídeo. Muito obrigado por terem me escutado, por terem tirado esse tempinho aí. Ajuda demais o engajamento, valeu de verdade. E, bom, fiquem com o final do vídeo.
O que a greve de 1989 então nos deixa como lição é que a classe trabalhadora unida sim conquista seus direitos. E as pautas daquela época, como a unidade da nossa classe e a luta por melhorias, por mais direitos, são lutas que se mantêm até os dias de hoje. E o objetivo desse vídeo é tentar te mostrar então como a história das nossas lutas não são recentes. E um dos maiores exemplos disso é a luta pelo fim da escala 6 por 1. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui. Já deixa seu like, que é a munição na nossa batalha diária do algoritmo. Se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito e deixa seu comentário para ajudar no engajamento, porque o algoritmo não entrega conteúdo revolucionário de graça. Falou!